Olá, gente. Meu nome é Lucas, sou um dos coordenadores do Tinta Vermelha e esse vai ser um de 3 pequenos vídeos que nós vamos fazer em virtude do aniversário de 104 anos da Revolução Russa, que é justamente nesse mês de novembro agora, segundo o nosso calendário. Então nós vamos fazer alguns vídeos sobre temas ligados à Revolução Russa. E eu vou aqui hoje rapidamente falar sobre uma pesquisa minha que ainda está em andamento, que é ligada à Revolução Russa, uma vez que trata de uma obra do Lenin bastante famosa, escrita no ano da Revolução, que é o Estado e a Revolução. E meu propósito aqui é, na verdade, combater uma concepção bastante comum acerca da obra de Lenin, que na verdade também é comum acerca da obra de Marx e Engels, mas eu vou aqui enfatizar do Lenin. Eu acho que ele é um autor mais maltratado nesse sentido, que é a noção de que a concepção marxista de Estado, incluindo a do Lenin, seria de que o Estado é meramente um aparato de repressão, ou mesmo um instrumento de repressão que uma classe vale diante da outra. Eu vou tentar mostrar aqui que, na verdade, o Lenin não trata somente desse traço, mas existe um outro traço bastante importante, ainda que não exaustivo, da reflexão de Lenin sobre o Estado, e que não guarda relação direta com a repressão, e que ainda a própria noção de repressão de uma classe por outra é impossível de ser compreendida sem esse terceiro traço, que eu já adianto aqui, é o estranhamento. O Estado aparece como um aparato estranhado diante da sociedade civil burguesa e diante das classes sociais. Então o que eu vou tentar mostrar aqui é o seguinte: Lenin não nega que o Estado é um aparato de repressão de uma classe para outra. A questão é que essas reflexões não podem ser reduzidas a esse aspecto, e eu acho que o Estado e a Revolução prova isso. Eu acho que ele prova que a noção de estranhamento é um dos traços do Estado. Lenin coloca ele como um traço do Estado, e os outros traços, a própria noção de aparato repressivo é impossível de ser compreendida sem a dimensão do estranhamento. Isso vai influenciar também outras categorias do livro. Aqui eu vou me limitar a tratar só da noção de Estado proletário no segundo momento. Então, nesse primeiro momento, eu queria falar um pouco de como é que o Lenin concebe o Estado, em O Estado e a Revolução. Então, o ponto de partida de Lenin é o seguinte: ele está numa polêmica na qual eu não vou poder entrar aqui com profundidade, que é com concepções que se diziam marxistas, por exemplo, os socialistas revolucionários na Rússia e a social-democracia alemã, mas que tinha uma concepção positiva de Estado, de que não seria necessária a supressão do Estado. Não vou aprofundar aqui esse debate, mas a partir disso, Lenin vai se colocar a tarefa de retomar Marx e Engels, já que ele está debatendo com pretensos marxistas, e mostrar como que essa questão aparece em Marx e Engels. Então ele vai começar principalmente com um livro do Engels chamado A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, e vai trazer os primeiros 2 traços do Estado que eu vou tratar aqui, que vão ser: o Estado pressupõe classes sociais, e pressupõe lutas de classe, pressupõe um momento em que as contradições de classe são irreconciliáveis, então é impossível que as classes se conciliem dentro do Estado. O Estado pressupõe essas classes e pressupõe a impossibilidade de que essas classes se conciliem umas com as outras. Nesse sentido, o Estado ele só existe se existem classes sociais. E aqui então ele segue a perspectiva de Marx e Engels de que a supressão das classes sociais é também a necessidade de supressão do Estado. Então, o Lenin, a partir desse primeiro traço, ele já coloca a necessidade de supressão do Estado. O segundo traço é: o Estado é uma máquina de repressão de uma classe por outra classe. Então, o Estado ele pressupõe não só classes com interesses antagônicos, mas que uma classe se vale desse Estado para oprimir outra classe. Até esse momento, então, a caracterização do Lenin não foge daquilo que eu estou tentando combater, né? Então, se é comum que a caracterização de Estado do Lenin seja reduzida a um aparato de opressão classista, então, até esse momento, parece que essa leitura não está errada. E, de fato, não tem como negar que Lenin considera o Estado um aparato de repressão de classe. Mas aí entra o terceiro fator, que o Estado ele é uma potência estranhada. Isso Lenin tira de uma passagem do Engels, em que o Engels diz que o Estado ele é um poder oriundo da sociedade, mas se colocou-se acima dela e tornou-se cada vez mais estranho a ela. Então isso é o Estado. Quer dizer, o estranhamento, que é uma noção
aparece Marx, é bastante debatido, não vou poder entrar aqui em detalhes sobre essa noção. Mas ela aqui tratada como o fato de como uma potência que se coloca acima da sociedade, de modo independente dela, separado dela e hostil a ela. E o Lenin, a partir dessa passagem do Engels, vai falar que o Estado é uma potência estranhada. Então, justamente, ele é uma máquina que se coloca como se fosse independente das classes sociais e de seus antagonismos. E aqui já entra uma série de elementos então, que o Lenin coloca como próprios de um aparato estranhado. Então, por exemplo, a burocracia estatal, o funcionalismo público, o exército permanente, o cárcere, todos esses elementos, o parlamento, todos esses elementos são elementos estranhos. Eles não se colocam em relação direta com os antagonismos sociais. Eles se colocam justamente acima da sociedade e separados dela e cada vez mais distantes dela. Então, justamente como potências estranhas. Então, o Estado, a gente tem essa terceira característica do Estado, que não diz respeito diretamente à repressão, mas que é um traço bastante próprio do Estado, que o Lenin ressalta em O Estado e a Revolução, que é que o Estado é uma potência estranhada. E isso vai ter influência mesmo nos outros dois traços que eu trouxe. Então, os próprios outros dois traços, ou seja, que o Estado é um aparato classista e de repressão, são impossíveis de serem compreendidos sem esse caráter estranhado do Estado. Por quê? Porque, segundo Lenin, eu tenho classes em antagonismo, mas elas não se defrontam diretamente, não tem uma espécie de guerra civil constante entre classes sociais. O que eu tenho? Eu tenho uma máquina que se coloca entre essas classes para, por assim dizer, amortecer o choque, essa expressão que o Lenin usa. Eu preciso então de uma máquina que se coloque acima das classes sociais para garantir os interesses da classe dominante. Ele precisa se colocar então acima das classes e como se fosse independente delas, justamente para levar a cabo essas tarefas de repressão sem que isso decaia num confronto direto entre as classes com interesses antagônicos. Então, o estranhamento não só é um traço do Estado normalmente ignorado nessas análises reducionistas da obra de Lenin, mas ele é um traço sem o qual os outros não podem ser compreendidos. E isso vai ter desdobramentos na obra dele. Então, passando aqui ao segundo momento, nos quais o Lenin trata da experiência da Comuna de Paris, esse traço de estranhamento também vai ser essencial para entender a caracterização que o Lenin vai fazer da Comuna de Paris a partir dos textos de Marx, especial Guerra Civil na França. Então, para falar brevemente aqui da Comuna de Paris, Lenin toma ela como uma experiência transitória de ditadura do proletariado. Claro, aqui a gente poderia então trazer a segunda objeção. Ora, mas Lenin não era, aí também Marx e Engels, a favor da supressão do Estado? Então o que é isso de ditadura do proletariado, de Estado proletário, nessa noção que ele traz? Sim, Marx, Engels e Lenin são a favor da supressão do Estado. Mas o que o Lenin desenvolve aqui no Estado da Revolução é justamente esse caráter transitório pelo qual nós vamos ter que passar antes da supressão das classes sociais. A gente vai ter que ter aqui esse momento de um poder político que ainda não desapareceu por completo. Mas, segundo Lenin, a partir de Engels, o que a gente tem aqui é um Estado em definhamento. Então, segundo Lenin, a supressão do Estado se dá, na verdade, por definhamento do Estado. Então, a supressão das classes sociais, um processo que demora um certo tempo, que vai exigir a passagem por todo momento histórico, ela vai ter ainda um poder político de transição, que ele vai chamar de Estado proletário. Esse Estado proletário definha e morre. Então, segue a crítica de Lenin não só a um tipo de Estado, mas ao Estado enquanto tal. Então, mesmo o Estado proletário, ele tem que ser suprimido. Lenin não defende aqui que o Estado proletário permaneça, mas que toda forma de Estado seja extinta. Mas aqui fica interessante, então, porque se Lenin está falando de um Estado proletário, ele tá falando aqui ele faz aqui uma divisão entre Estado burguês e Estado proletário. Mas, como eu falei, ele não quer simplesmente defender o Estado proletário contra o Estado burguês, mas falar que o Estado, enquanto tal, tem que ser suprimido. Porém, o Estado burguês ele é suprimido
de imediato. O primeiro ato da Revolução Socialista, segundo Lenin, é a derrubada do Estado burguês. O Estado burguês ele não é simplesmente tomado pelo proletariado, não é simplesmente uma troca de nome. Tipo assim, o Estado antes ele era burguês, agora que a gente tomou, que o proletariado tomou, ele deixa de ser burguês e a gente chama de proletário, é o mesmo Estado com um adjetivo diferente, não é disso que se trata. E justamente aqui a questão de estranhamento vai ser fundamental, porque quando Marx analisa, quando Lenin analisa a Comuna, o que a gente vê é que o Estado proletário ele é fundamentalmente diferente do Estado burguês. E no sentido justamente que ele suprime as formas estranhadas do Estado burguês. Então o Estado burguês se caracteriza, por um lado, por uma burocracia gigantesca, pelo exército permanente, pelo parlamento, pelo cárcere, etc. O Estado proletário ele põe todas essas estruturas abaixo. Então aqui a Comuna de Paris é um exemplo fundamental, segundo Lenin. Por quê? Porque a Comuna de Paris ela instituiu a eleição de representantes por sufrágio universal, recebendo salários de operários e podendo ser destituídos a qualquer tempo. Ela suprimiu o exército permanente e substituiu pelo povo armado. Todos os funcionários públicos, eles agora já não retinham mais qualquer tipo de privilégio e recebiam salários de operários. Então a gente tem uma série de medidas que, segundo Lenin, retiram o caráter estranhado do Estado, ainda que eu tenha uma forma aqui de poder político, mas poder político da classe trabalhadora. Porém, não estranhado. Então esse poder não se coloca acima da própria sociedade civil. Pelo contrário, o que a gente tem aqui é uma retomada por parte dos trabalhadores de sua própria vida social. Então, se alguns dos caracteres estranhos do Estado são, por exemplo, a burocracia, aqui acabam os privilégios da burocracia, porque eles podem ser destituídos a qualquer tempo, porque eles recebem salários de operários. O exército permanente, como uma força colocada à parte da sociedade, agora é substituída pelos próprios trabalhadores armados. E o que é mais interessante aqui, o parlamento. O próprio parlamento aqui, segundo Lenin, o parlamento na sociedade burguesa, ou melhor, no Estado burguês, segundo Lenin, é simplesmente um órgão de embromação. Agora, segundo Lenin, se torna um órgão de trabalho. Então, os trabalhadores efetivamente tomam decisões por meio do parlamento. A gente tinha ali, no Estado burguês, representantes que se colocavam acima do povo. Agora, assim como em todo funcionalismo público, eles recebem salários de operário e podem ser destituídos a qualquer tempo. Então, a gente tem os próprios trabalhadores exercendo poder político. Esse poder político já não se coloca acima deles como uma potência estranhada. Então eu vou me limitar a isso, tem outros aspectos que eu poderia tratar, e é uma pesquisa ainda em andamento, mas eu acho interessante ressaltar como é que essa noção de estranhamento ela aparece no Lenin e aparece como um traço fundamental não só de sua caracterização do Estado, mas como é que ela desdobra, como é que ela tem esses desdobramentos ao longo da obra. É impossível entender a caracterização que Lenin faz da Comuna de Paris e da noção de Estado proletário sem a noção de estranhamento, porque o que caracteriza o Estado proletário é justamente que ele já não é essa força estranhada colocada acima da sociedade. Tanto que, por vezes, nós vamos achar passagens que o Lenin vai falar que esse poder político sequer poderia ser chamado de Estado. Tem passagens que indicam que quando Lenin, por exemplo, diz que já não se trata do Estado propriamente dito, que então, talvez já não se trate propriamente de um Estado. O Estado proletário, por mais que ele tenha esse nome, ele é um poder político bastante distinto do Estado burguês que foi derrubado. Então perceba como é que tem esses nuances na caracterização de Lenin do Estado que são simplesmente ignorados quando a gente trata dele nesses termos reducionistas, de falar que Lenin considera o Estado simplesmente como um aparato de repressão burguês. Perceba que a noção de estranhamento ela é fundamental, ela aparece como uma característica do Estado e ela aparece como aquilo que dá a diferença específica do Estado proletário diante do Estado burguês. Então é disso que eu queria tratar aqui. E no mais, os outros vídeos vão sair junto com esse, eu imagino, e então é isso. Obrigado, gente.